Boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Descomplica. Eu sou Rita Rosário, personal trainer e mentora na mentoria Descomplica e hoje tenho uma convidada especial para a nossa live, onde a gente vai estar falando a respeito de compromissos e resultados. Essa nossa convidada, ela participou da turma 1, participou da turma 2, se envolveu bem com toda a dinâmica da mentoria e teve sim bons resultados aí, principalmente na sua saúde. É uma mulher 60 a mais, mas já ela conta tudo aqui para você, como é que foi essa experiência na nossa mentoria. Estamos numa sequência aí de lives, porque estaremos no dia 1º de agosto abrindo a turma 3. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais aí dessa nossa mentoria que está descomplicando a vida, que está descomplicando a saúde da mulher, fica aqui com a gente para você entender um pouquinho mais, tá certo? E no finalzinho eu explico como é que você pode aí ter acesso a todas as informações dessa mentoria. Então, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar aqui um pouco. A hora que a Denise chegar, eu a chamo. Boa noite para quem está chegando agora. Seja aí muito bem-vinda. Boa noite. A Denise já chegou por aqui. Vou enviar um convite para você, Dê, e você só aceita. E vamos ver no que dá. Deixa só eu acertar aqui. Muito bem. Mandei o convite aí para você. Eu acho que a sua câmera está virada, Dê. Aí, agora sim, mocinha, garotinha. Sim, Me ouve bem? tudo certo. Estou ouvindo. Então tá bom. Eu também te ouço muito bem aqui. Seja bem-vinda, então, à nossa live de hoje, né? Eu queria que primeiro você se apresentasse, você falasse aí um pouco da Denise, quantos anos tem, o que é que você faz, e depois você vai dizer como é que você foi parar na mentoria e como é que foi a experiência. Então, devagarzinho a gente vai desenrolando aqui, certo? Boa noite Tá para quem está certo. chegando. Então, se apresenta aí rapidinho, diz para mim qual é a sua idade, o que você faz, como é que você veio parar na mentoria. Tá bom. Então, meu nome é Denise Rosário. Eu como já foi falado, né? Tenho 67 anos. Eu gosto não. Eu sou uma pessoa bastante ativa, assim, nessa parte física, vamos dizer assim. Lá atrás, eu já fui nadadora, né? E depois, como todo mundo, a gente para com tudo, tem faculdade, tem filho, tem isso, tem aquilo, e assim vai, né? Aí eu fui voltando aos poucos, com essa história de academia. Daí começou a academia, os boom de academia, né? Eu fiz lá com a Rita mesmo, algumas coisas lá do body pump, que era uma delícia. Nossa, isso foi no século passado, quase? No século passado, eu fazia alguma coisa. Mas, assim, sempre fazendo aquela história de quando dá, você vai, quando, né, se Sem poderia um ir 3 vezes. compromisso real, né? Sem aquela coisa de rotina, aquele compromisso real de tenho que fazer. Sem Sim. compromisso. Eu sempre fui, assim, nativa, igual eu falei, mas não tinha, assim, um compromisso. Eu tinha um serviço, eu trabalhava dentro da Metson, né? Hoje eu trabalho, assim, prestando um serviço com a Metson. Mas trabalhava dentro, então você entra às 8 e sai quase 6 horas, com hora extra, com isso tudo. Então, né, era uma vida bastante louca, assim. Então, o que a gente pensava em fazer de 2 a 3 vezes na semana, às vezes fazia um e olha lá, né?
E tudo foi indo assim, né? Eu sou casada, hoje eu sou viúva, mas eu casei, tenho 2 filhos, hoje 4 netos, né? E Bem-vindo à minha vida vida adulta, né? é Bem-vindo à vida adulta, né? bem-vinda Depois de um à tempo. vida adulta. Sim. É, e daí, o que acontece? Teve uma época assim na minha vida que eu comecei a ver que eu sempre fui magra, sabe? Sim. Mas a magreza faz com que as pessoas falem assim pra gente: por que você faz academia se você é magra? Por que Você que... pode tudo, né? Parece que você pode tudo sem cuidar de nada, porque afinal de contas você é magra. Quando eu fazia academia, o pessoal falava assim: nossa, mas por que você faz academia? Sabe? Você, aliás, quem é magra, quem não precisa faz. E, e eu É, fui, e eu fui percebendo que aos poucos, né, conforme a gente vai se inteirando aí fisicamente, nos médicos e tudo mais, né, que a minha família, geneticamente, ela tem um colesterol alto, ela tem uma diabetes alta, né, e tem, assim, problemas de coração. Nossa, né, é um fervo ali, né? uma herança nada simpática, né? Mas não nada simpática. Então, o que acontece? Eu tinha que, para sair dessa, né? Ou melhor, para não entrar nessa, não é para sair dessa, para não entrar nessa, eu tinha que fazer umas escolhas na minha vida e que elas tiveram que, elas pegaram assim, mais assim, quando, sei lá, foi dos 45, menopausa, aquela coisa toda, É a gente começou a quando, ver. na verdade, a ficha começa a virar quando chega nessa fase. Antes disso, é difícil. É difícil da Então, pessoa, na verdade, pensar que vai chegar lá, né? E que você sim, precisa começar a cuidar antes para que lá na frente as coisas possam fluir de uma maneira um pouquinho mais tranquila, né? então, por a gente falar que faz academia, mesmo que seja uma vez por semana, que faz caminhada, mesmo que seja do passeio do parque, né? Porque caminhada mesmo, é difícil alguém fazer caminhada mesmo, né? Sim, Então, sim. eu fui descobrindo essas coisas aí e a alimentação, porque o problema da pessoa magra é que ela come de Na verdade, tudo. você acha que pode tudo, né? Uhum. É, é uma teoria antiga que as pessoas falam: ah, você pode, e a gente achava que pode mesmo, Pode. né? A gente acaba se permitindo, porque Ah, a a gente gente, na verdade, tem isso também, né? tem. Sou magra mesmo, então, teoricamente, eu acabo me permitindo muitas coisas, né? Mas você sabe Então, que isso até pode ser, entre aspas, quando a gente é mais nova, porque o corpo realmente é outro, o metabolismo é outro, né? A quilometragem rodada já não é tanta, então, digamos que é permitido, talvez, alguns excessos. Porém, a gente, como eu falei, a gente não para pensar o quanto isso vai refletir lá na frente, né? sim, As escolhas lá atrás é que vai dizer o que vai acontecer lá na frente, né? é verdade. Então, e essas escolhas lá atrás, apesar de eu fazer academia, então eu sempre achava: eu faço academia, eu faço atividade, eu me alimento, né, razoavelmente bem. No dia a dia, eu procurava realmente pegar mais salada, né, do que outras coisas. É, sair fora um pouco daquelas carnes muito gordas, né? Porque quando você trabalha na empresa, né, que você almoça lá, É o que então tem lá. né, é o que tem. Mas na Médici tinha uma coisa boa lá, que É tinha uma possível parte lá que você passava, escolher tinha também, uma né? parte É possível você que você fazer passava. escolha. Se tinha lá um peito de frango, um negócio diferente assim, sabe, de umas filas diferentes lá, que a gente podia entrar, mas a comida do dia a dia, às vezes uma carne de panelas que se queria, né, você acaba se Sim. permitindo. Não, na verdade, a pessoa magra, sem esclarecimento que a gente
não tinha tanto antigamente. Então a gente acabava se permitindo. Você ia numa festa, nossa, você comia de tudo e mais um pouco. Você repetia bolo. E levava Aqueles bolos da para casa ainda, né? aqueles bolos da tia Lourdes, que tinha aqueles chantilly, aquelas coisas, você repetia, você levava para casa, brigadeiro, sabe? Era uma coisa assim muito louca, né? E aos poucos, apesar de eu, né, no dia a dia fazer várias coisas, eu cheguei num ponto, assim, já nos 40 e muitos, quase 50, Você que foi a época da falou que menopausa. foi ao médico e que o médico falou para você, né? A respeito do seu colesterol, principalmente. Então, depois da menopausa, daí eu comecei realmente a me cuidar mais, né? E quando eu fui no médico, né, por uma rotina que a gente faz anual, né? Ele falou, olha, eu vou te passar remédio para colesterol, né? Porque o seu colesterol, eu estou vendo que ele tá subindo um pouco, mas está. Então nós precisamos trancar ele. Eu pensei comigo, esse trancar ele vai me fazer tomar remédio pelo resto da minha vida. Porque a partir do momento que você começa a tomar um remédio desse, né? Eu não sei se a gente se consegue se sair dele, sabe? Aí eu falei para ele assim, falei, olha, eu vou me cuidar melhor. E vou fazer uma atividade que eu estou de olho aí numa atividade de corrida, estou vendo todo mundo correr, estou achando legal, né? Estou achando que vai ser legal. Eu vou depois. Vou me dar a chance, né, de experimentar e talvez reverter essa história. Então falei assim, daqui uns meses eu volto aqui, né, para fazer esse exame de novo, mas, né, deixa eu dar meus pulos aqui primeiro, e porque, nossa, só de pensar em ficar tomando todo dia um remédio, sabe, para aquilo, sei lá, uma coisa que eu sempre quis ficar fora disso, Sim, né? sim. E aí eu realmente me centrei mais, sabe? E entrei para a corrida, né? Lógico que foi bem devagar. Eu fiquei um ano inteiro me cuidando assim na parte do volume da corrida. Porque dava dor no joelho, vai fazer Toda uma fase de adaptação, na verdade, para qualquer atividade, né? E é isso que você fez. Você, na verdade, foi se adaptando e persistiu. Por quê? Sim. Normalmente, o que acontece? As pessoas até começam, mas no primeiro incômodo, no primeiro obstáculo, desiste e pula fora. Ok, se é uma coisa que, de repente, não se enquadrou. Mas aí, o que acontece? As pessoas acabam que não procuram por uma outra opção. Já tentei, não é para mim e não vou mais e pronto, acabou, né? Então você, na verdade, persistiu e a coisa aí deslanchou bem, vamos e venhamos, né? É verdade. Eu persisti, porque assim, quando eu entrei para a corrida, eu estava na transição dos 59 para os 60 anos, né? E a gente sabe que o 60 é um número, né, idoso. Já primeiro dia, eu já faço aniversário dia 3 de janeiro, então às vezes é o primeiro até do ano. Às vezes já é até o primeiro dia útil do ano, né? De repente é isso. E quando eu fiz os 60, eu já fui fazer minha carteirinha de idoso, já fui pegar o negócio do passe de ônibus, já fui fazendo tudo que precisava dos 60. Eu fico até imaginando você descendo do carro numa vaga de idosa, entendeu? O pessoal vai falar, seja lá o que for, eu quero os meus direitos, vamos dizer assim. Mas os 60 realmente é uma idade que pega a gente assim, que eu falei, eu vou me cuidar, eu preciso me cuidar, porque 60 realmente é diferente. Né? Eu sei que é diferente. Eu já passei 7 anos e meio, né? 7 anos e meio disso, né? Então, realmente, eu fui me cuidando. Essa parte da corrida,
Então, o que eu pensava? Se todo mundo corre e não tem, demora para ter uma lesão, para ter não sei o que lá, para mim vai ser diferente. Eu vou, né, vou precisar me cuidar melhor do que todo mundo para ser parecido com eles. Nem igual, não é porque a gente não tem igual. Mas para ser parecido, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ir na academia. Tenho que ir na academia. Eu Queira tenho ou não, goste ou não, né? Queira ou não, goste ou não. Então, eu acho que essa foi uma escolha boa para mim, porque eu tive que realmente levar a sério a minha escolha de corrida. E com isso, a saúde veio de brinde, entende? E não só a saúde. Assim, a corrida me proporcionou assim, uma liberdade, sabe? Uma liberdade. Eu já tive alguns problemas, né? Que passei aí. Então eu tacava meu tênis, eu saía, eu olhava, sabe, para as árvores, para as coisas, aquilo tudo me dava uma paz, né? De que às vezes outros problemas que a gente tem, ou seja, nem problema, às vezes a gente sai andar por aí, a gente vê melhor as coisas, parece que se começa a ver as coisas, sabe? Sim, então, mas é porque, na verdade, é aquela história. A gente, como ser humano, a gente, assim, tem altos e baixos. E é lógico que a gente pode fazer coisas que nos proporcione estar mais em alta do que em baixa, né? E que o alto e baixo sempre vai ter. Agora, quando você se proporciona coisas que te façam bem, você acaba sempre ficando mais em alta. E mesmo que dê aquelas quedas, essa recuperação é muito mais rápida, né? Então, essa escolha de você, de fato, correr, sentir o prazer disso, sentir o bem-estar disso, não tem como não refletir no resto da vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Isso é fato, né? Você carrega toda essa luz para todos os âmbitos da sua vida, como o inverso é também, né? Se você ficasse em casa do tipo, nossa, já fiz 60, minha vida agora, daqui para frente, é ladeira abaixo. Agora eu tô velha mesmo, nada mais é para mim. Entendeu? Ficasse em casa, reclamando, resmungando, acalentando no colo o seu colesterol, entendeu? Como é que você acha que você ia atrair mais o quê? Né? E como é que isso ia refletir no resto da sua vida? Então, é o que você falou, são escolhas que a gente faz na vida e que você tem as consequências. E no seu caso, as consequências foram e estão sendo as melhores possíveis. Né? Sim. E além disso, depois que eu comecei, né? Depois de um ano, vamos dizer assim, que eu parei de ter dor. Eu vou só fazer um adendo aí na sua primeira corrida, que eu estava presente nos 5 quilômetros, lembra disso? E que, né, 5 quilômetros, como é que você tá? Tudo bem? Eu não tô tão bem. E senta e respira e abana. Tava calor, mas tinha toda, acho que aquela adrenalina de fazer a primeira corrida também, né? Sim. E aí, depois você recuperou, levantou, ok, e aí? Ela falou, não, tô bem, vamos seguir. Na verdade, você seguiu muito mais do que eu, porque eu parei nos 21, você foi para os 42, entendeu? Né? Então, é muita coisa, assim, que você podia ter desistido lá atrás, nessa primeira corrida aí, né? Falou, nossa senhora, não é pra mim, passei mal, que desconforto, que isso, que aquilo. Mas não. E tive mesmo. Porque eu sentei, eu vi estrelinha, eu sentei, você ainda falava, não acredito que ela já vai desmaiar na primeira corrida. Aí vai lá, bebi a Dani, né? E realmente. E agora eu vou até falar mais uma coisa. Nesses 5, né? Esses 5 foi, né, um pontapé inicial, que eu vi a estrelinha, né? Depois eu fui me cuidando, lógico, conforme fui aumentando o volume, né? Eu demorei
mas acho que praticamente um ano para chegar no 10, porque eu fazia assim, eu chegava no 7, dava na panturrilha, então eu ficava trabalhando aquilo, tipo, voltava para trás. Daí não fazia mais 7, fazia 5, fazia não sei o quê, para depois chegar no 7 de novo. Não sentiu nada, daí ia indo, né? Até chegar nos 10. Mais um pouco, sim. Pegar uma corrida de 10, né? Porque a maioria das corridas são 10, né? Então, para pegar uma corrida de 10, eu passei um ano. Passei um ano inteiro, quando foi no outro ano que eu comecei a me inscrever. Né? No outro ano, certo? Até então, eu ia lá de pipoca ou nem ia, sabe? Mas é que você teve essa coisa de você respeitar a sua idade, respeitar o seu limite, enxergar isso que você falou. Dei um passinho para trás, cuidei, fui de novo, sempre na persistência e sempre cuidando, entendeu? Perfeito. E daí, o que aconteceu? Tudo isso, de eu ter feito tudo isso, tudo mais, quando eu participei da primeira corrida, que foi, eu não sei se foi essa de Piracicaba ou foi alguma próxima aí, eu já peguei pódio. Eu peguei tipo terceiro lugar. Foi aí que começou. Eu peguei terceiro lugar, mas era uma coisa que eu nunca imaginava que ia pegar, nunca. Que eu pensei, mas na primeira corrida que eu me inscrevi, eu já peguei em terceiro lugar, sabe? Tanto que nós viemos embora, o pessoal do grupo, né? Viemos, foi todo mundo embora para sua casa, não sei o que lá, daí lá eu vi que tava, eu fui buscar o troféuzinho lá na lá, sabe? Aí que recebeu, né? Opa, sabe, eu nem sabia disso, assim, era uma coisa nova para mim, não... Muito longe, talvez, né? Não. Sai daí, né? Não era só para mim, porque eu era a única sessentona do grupo na época. Hoje tem vários, mas na época eu era a única sessentona e que ganhou pódio. Eles também não tinham essa, sabe? Então, experiência do pessoal do grupo, né? Então, de repente, nas outras corridas, tinha que começar a ver. Vamos ver se a gente pegou alguma coisa, porque daí a gente tem que ficar... Foi muito engraçado essa parte, né? Agora eu que vou dar um adendo aqui, porque então foi aí que tudo começou, porque, gente, não tem uma corrida que ela não suba mais no dito curso do pódio, entendeu? Ela gostou tanto do negócio que terceiro, segundo, e essa última corrida foi primeiro, né? Então, quer dizer, virou um hábito até subir no pódio. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Como eu era uma nadadora lá atrás, mas como nadadora de competição, porque a corrida não é uma coisa de competição que a gente faz, a gente vai correr, bem-estar, né? Na verdade, no máximo, a competição é você com você mesma, de você querer superar a prova passada. Né? Mas não que você, sabe, chega lá para competir, né? Então, lá atrás era uma competição. Então, eu treinava pra caramba, porque natação requer muito treino, muita disciplina, muito tudo, né? E eu ia e não pegava, às vezes, o pódio. Por isso que eu me estranhei muito com essa história de cada vez que eu estou lá correndo, eu teve nem aquela dedicação, né, que tinha lá atrás, e de repente... Nunca passava pela minha cabeça isso. Apesar do meu sobrinho, o Beto, ter falado... O Beto pegou em terceiro agora, né? No triatlon. Agora. Ele tem 50 anos, esse meu sobrinho, e ele falou para mim, quando eu estava correndo, ele encontrou comigo no Parque das Águas lá, ele correndo também, do triatlon dele lá, né? Ele falou assim, tia, você vai começar a pegar pódio, você vai ver. Eu falei, imagine, eu estava com natação na cabeça, eu treinava, eu falei, aqui eu só dou umas corridas aqui, tá tudo certo, né? Eu falei, imagine. Então, isso foi muito novo, assim, para mim, mas muito gratificante também, né? Sem dúvida, uma conquista grande, eu acho até por conta dessa coisa de, vamos falar, da idade mesmo, né? É uma coisa que você fala assim, quando que com 60 anos eu ia imaginar que eu ia sair correndo, ia subir num pódio, ia gostar da coisa, ia sair com medalha e troféu.
nunca que ia, sabe? Nunca que imaginava isso. Então, realmente, deu certo. Eu acho que eu fugi dessa caixinha de ficar né, no sofá, ou no crochê, ou seja lá no que for. E nessa fugida que eu dei lá do médico, acabou me entrando assim num caminho assim de outras saúde, assim, na verdade, é de oportunidades. saúde mesmo, é de saúde, qualidade de vida, que Sim, é o que a gente sempre fala, né, Dê? Porque sim, não é porque a gente começa a falar aqui, na verdade, a partir de 40, 50 mais, porque é aí que a gente tem realmente aquele declínio hormonal. E que as coisas vão mudando muito mesmo. Agora, o que a gente sempre fala é que tem muita coisa que você pode fazer por você mesma para mudar essa história, né? é, Para, no mínimo, dar uma amenizada, né? Porque quanto menos atenção você der para isso, mais encrencas podem aparecer, mais reparos você vai ter que fazer lá na frente, né? sim, Então, com certeza, a questão da escolha. Essa sua escolha foi fundamental quando você falou, viu? Eu não quero entrar no remédio, eu não quero seguir a linha da minha família nesse caso. Eu posso mudar essa história, porque tem muita gente que se conforma com isso e pronto. sim, Porque, entre aspas, a pessoa acha que talvez dê menos trabalho. Só que não para pensar no trabalho que ela vai ter lá na frente, a reparar todo o estrago que ela não cuidou lá atrás, né? é, Então, é isso que a gente sempre bate nessa tecla aqui, porque tem muita coisa que precisa ser feito e que pode ser feito, e que dá resultado. E não precisa ser nada mirabolante, nada de outro mundo. Você simplesmente fez a escolha de procurar comer melhor e praticar exercício. E achou um negócio que te fez bem. É isso que as pessoas não entendem, né? Que precisa procurar algo que faça bem, sim, que dê esse retorno, e aí, depois, a gente já entra nessa história. No seu caso, por exemplo, a corrida é o extremo bem-estar. Agora, precisa tomar cuidado com várias coisas, com vários fortalecimentos, para que essa corrida sim, continue sendo bem-estar, né? E não seja um problema, porque tem sim, impacto, a gente sabe que nessa faixa etária as articulações são sim mais frágeis, a gente tem uma perda muscular sim, bem acentuada, e que se você não cuidar, no nosso caso, com os exercícios de força, que foi o que você começou a fazer depois, quando você resolveu fazer, né, a maratona, precisa dessa base para que você possa, assim, continuar curtindo a corrida. Porque sim. senão, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, se você não tivesse esse reforço, ia precisar parar para cuidar de alguma encrenca aí muscular ou óssea por conta de impacto, sem outro cuidado por trás, É, né? isso é isso mesmo. Eu percebo assim que muita coisa que eu faço hoje, né, assim, a parte de exercício, e hoje em dia eu faço umas caminhadas, agora eu coloquei no meu planejamento fazer caminhada também, para pegar o sol, né? Porque a gente Sim, parece que fica só escondido do sol, né? Fica dentro de casa, fica isso, aquilo. Então, eu me propus a 2 vezes por semana, pelo menos, passear lá, né, no parque lá, quando der, e fazer, né? na Mas não, verdade, aproveitar essa caminhada para a questão não só, vamos dizer, o benefício fisiológico, o cardio, né, pulmonar, aquela coisa, mas o benefício mental, que sim, isso também favorece muito, é, né, Dê? Porque é, você é uma pessoa agitada também, é uma pessoa mais acelerada, não é aquela pessoinha super zen, né? E a gente precisa desses momentos para também dar aquela respirada e uma coisa acaba equilibrando a outra. Então, corrida é um negócio que acelera. Os treinos, exercício de força, é um negócio que exige. sim, Precisa também desse exige. tempo
essa respirada, essa coisa que você falou outro dia que você foi caminhar e que você fez os exercícios de respiração. Sim. É um momento com você mesma, de introspecção, de entender, porque hoje você entende. Quando você, por exemplo, sentiu aquela. Você deu a última corrida, que você falou que você foi mais rápido, não sei o quê, pegou o primeiro lugar e depois sentiu aquela dorzinha, aquele incômodo na panturrilha, Sim. né? Então depois, vamos cuidar disso. Então você já tem essa consciência. E além dessa consciência, você tem as atitudes certas para cuidar disso, né? Então, isso é algo que, como a Bruna falou assim, é o orgulho nosso da mentoria, entendeu? Não, mas você sabe que todo mundo, né? Todo mundo. Algumas pessoas que me conhecem, eles falam, nossa, é um orgulho e tudo mais. Mas você sabe que eu sinto que eu não estou fazendo nada diferente do que as pessoas deveriam estar fazendo. Deveriam fazer. Entendeu? Exatamente. É uma coisa que lá na natação eu me achava fazendo coisas diferentes porque eu tinha um preparo, uma coisa muito louca naquela época lá. Então, sim. se lá naquela época falassem isso para mim, tá legal. Mas hoje eu acho assim, interessante que falem de uma coisa que eu acho que eu deveria não deveria estar pegando pódio, vamos dizer assim. Eu deveria estar, como todo mundo tivesse, também subindo, tendo as mesmas. Sabe? Sim. Eu achava que todo mundo deveria estar. Para você ficou aquela coisa assim, virou o hábito, né? Virou o hábito, virou a rotina. É uma coisa que flui tão normal, tão natural, que onde você estiver, você está fazendo. Você está em Curitiba hoje, onde a temperatura é completamente outra, entendeu? Né? É frio, muda tudo. E aí mesmo você está se propondo a fazer tudo. Você está correndo, você treinou hoje na academia e depois eu vi que você ainda foi caminhar agora à tarde. Então, quer dizer, segue, porque é uma rotina que faz parte. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, que olham de repente para você e falam assim, que louca, que tá aí com esse frio, vai correr de novo? Mas sossega um pouco, faixa. Mesmo, igual você falou, é uma rotina, é uma coisa que já entrou. Né? E só completando lá da maratona, quando eu vi o pessoal, quando eu fiz o 21, que foi acho que uns 3 anos depois que eu já estava correndo, né? Eu fiz o 21, porque primeiro eu fiz a São Silvestre, que é 15, né? Depois, quando eu fui no 21, que, né, que se chega nos 18, já começa a doer tudo de novo, aquelas coisas todas, né? Quando eu fiz no 21, meu pessoal, o meu grupo, um monte deles estavam fazendo o 42 naquele ano. E eles chegaram de mão dadas, e não sei o quê. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Quero pra mim. Não, mas nunca que eu imaginava em fazer uma maratona. Mas naquela hora que eu vi esse pessoal chegando, deu um start aqui na minha cabeça, que eu falei assim, eu vou fazer, sabe? E nos inscrevemos. Acho que umas 8 pessoas do grupo se inscreveu em 2020, isso, né? Foi no ano da pandemia, né? Foi no ano da pandemia. Nos inscrevemos porque a gente estava naquele pique, naquela, sabe, vibe, né? Naquela animação, naquela empolgação, né? Todo mundo inscritos, porque a corrida de julho, que vai ser agora, a 21 que eu vou fazer, lá em março, fevereiro, que foi feita a inscrição, né? Todo mundo estava inscrito. Só que acabou, não corre mais, cada um para o seu canto, né? Cada um na sua caixinha. Quando foi agora, no ano passado, o técnico nosso, Marcel, chegou e falou assim, tem tal, tá inscrito, vocês vão continuar inscrito ou vão, o que eles vão fazer? Vai acontecer. A maioria já tinha pego Covid. Estava com aquele treino mais ou menos, porque 21, em 21 a gente foi tudo, né?
Eu peguei aquela tal da herpes zoster lá em 21, fiquei tempo sem correr, A sabe? resistência Fiquei, baixou, ficou bem. nossa, baixou minha imunidade, ficou a segunda dose AstraZeneca lá, acabou comigo. Então foi indo um monte de coisa que daí eu falei, bom, eu vou fazer. Mas se lá no meio lá eu ver que a coisa não está dando certo, eu Mais uma faço. vez você se permitiu, mais uma vez, porque eu tenho certeza que muita gente aí já teria pulado fora, já teria É, desistido. olha, eu, eu, eu Infelizmente. fiquei, eu fiquei bastante assim, sabe, apreensiva, porque eu sabia que o treino ia até os 36, né? Sim. Porque eu lembro que quando eu estava treinando lá nos 21, eu estava com 18, a turma estava com 28, aí não sei o quê, né? E assim vai. Eu falei, bom, eu vou ver o que vai dar, né? E fui, sabe? E, o interessante é que as estrelinhas da primeira corrida que eu tive, né? Que foi os 5 quilômetros, eu vi nos 42 as mesmas estrelinhas, sabe? Não é? Então, o que eu falo? A gente tem que ir atrás do sonho, tem que ir Não atrás pode. das coisas e tem que se preparar para aquilo que você, sabe? Se você quer um corpo legal, se prepare para ter aquele corpo que você vai ter. Se quer correr, você vai. Se você quer só caminhar, mas você quer, sabe, qualquer coisa que você queira, né? Vai atrás e se prepara, faz com que tudo, tudo venha né, ao seu encontro para que você faça aquele sonho, para que você faça toda aquela, assim, Realização, né? atividade, né? Toda essa Realização, realização, na verdade, de você sim, conquistar aquilo que você quer, que você colocou como meta, como objetivo, seja lá o que for, sim, né? E uma coisa até que é o que a gente fala, fazer acontecer, né, Dê? Você não optou por ficar no sofá. Outro dia eu sim, até vi assim que você não vai ter a bunda que quer ficando sentada em cima dela. é, Não tem sim, jeito. Então, quer dizer, se você quer saúde, que é o que a gente prega na mentoria, você tem que ter ações, você tem que ter as escolhas e você tem que saber o que você precisa fazer. E quanto mais você se dedicar, melhor vai ser o resultado. sim, No caso, muita gente ali tinha o objetivo de emagrecimento e sim, muitas tiveram resultados incríveis a respeito disso, né? sim, Agora, você, e é o que a gente fala, que às vezes a pessoa fala assim, como a gente falou no começo, eu sou magra, eu não preciso disso, para mim tá tudo certo, eu posso já fazer qualquer era, coisa e tal. Mas o quanto essa questão de você ter essa organização, essa rotina de treino, de alimentação, de sono, de tudo te leva realmente para frente a conquistar aquilo. E o ambiente que, no caso, a gente está, diz muito sobre isso. E eu creio até, que foi o que você falou para gente, que foi por isso que você optou de estar na mentoria. Você teve na turma 1, você teve na turma 2. Na verdade, você está com a gente desde o workshop lá lá atrás, atrás. né? Na verdade, desde sempre, desde a pandemia, treinando comigo. Mas uma Sim, coisa vai puxando a outra, porque é o que a gente fala, a questão do ambiente favorece quando você está com pessoas que têm o mesmo objetivo, que aspiram às mesmas coisas com relação à a saúde, saúde. você vai se envolvendo com isso e as coisas vão favorecendo. Estar na mentoria, como você falou, eu gosto de informação, eu gosto das informações que Bom, vocês passam. Eu gosto de estar entendendo aquilo que eu estou fazendo então, para mim. E isso, é, eu creio que seja isso que te mantém firme, porque para desistir é fácil, na verdade, né? Olhar tudo aquilo, falar, não, não quero, não vou conseguir, não é para mim, é muita coisa, virar as costas e a vida continua como está, é fácil. Agora, tomar a decisão de estar no meio, ser a mais velha do grupo, mas ser a pessoa que sempre, se dedica e que inspira, você fala, nossa senhora, é o ambiente que propicia é, total essa fidelização com você mesma, na verdade, né?
Uma Então, coisa que eu percebi lá atrás, por estar assim, na mentoria, uma coisa que eu percebi lá atrás, antes de entrar em qualquer coisa, é que eu via que quando as pessoas faziam esses desafios, né, sim, de 21 dias, e na parte terapeuta também, né, que tem também isso daí, e eu percebi lá atrás que essas pessoas que queriam modificar o corpo delas, né, e a mente, elas, sim. é, é, elas se alimentavam certinho, elas faziam as coisas tudo certinho, né, que foi... Era Eu proposto. sempre, como eu, né, era uma pessoa magra, que resolveu, né, por si só, melhorar isso, melhorar aquilo, mas eu estava assim meio solta na vida aí, nesse sentido de planejamento, orientação, agenda, sabe? Assim, do que é bom, do que não é. Às vezes E porque você a está gente se comendo. engana também, né? De muitas coisinhas a gente se engana do tipo, vamos falar aqui, por exemplo, com a parte da alimentação. Tem muita coisinha que você olha, você fala, isso pode, isso não vai fazer diferença nenhuma, isso não é nada. Não. E aí, com a orientação certa, o direcionamento, você fala, nossa, não Então, era, eu achava que não era tão prejudicial, mas você acaba abrindo a mente para outras coisas, né? Para o que de então fato faz diferença. e quando eu entrei pela primeira vez, eu vi que realmente toda essa orientação que é dada pelas mentoras e tudo mais, era o que eu estava precisando para a minha saúde e bem-estar do meu corpo e da minha mente. Sabe? Aquelas coisas que a Bruna, a psico, fala, né? Cuidado com os sabotadores, não come em pé. Sabe que hoje, esse negócio de não come em pé, eu percebi que quando eu falava para o médico que eu tinha uma ótima, minha alimentação era muito boa, hoje eu sei que eu menti, então, sabe? Porque Mentir para se mim, não mentir para tem ele, não é minha noção culpa. do quanta coisa eu estava comendo em pé e estava assim, beliscando, sabe? E não Eu acho percebe, que isso né? daí que pode ter feito muita coisa aqui, né, na minha saúde aí, que quando eu fui ver lá estava com a glicemia, não é glicemia, a glicada lá estava alta, né? Hemoglobina Que eu também, glicada, né? foi outra coisa também que me fez ser regrada, sabe? Porque eu falei, nossa, preciso tomar cuidado com isso, porque você senta aí muitos anos com esse negócio daí subindo, né? Eu Uhum. vou ter que. Então, essa parte, sabe, vamos mudar. Nossa, o que eu estou comendo de tâmara hoje em dia, sabe, para não comer doce, mas eu estou me Descobriu. superando, sabe? Sim. Ela já fica do lado aqui, sabe? Então, o que acontece? Essa parte, para mim, foi muito bom, porque eu consegui todas essas orientações que vocês dão para as pessoas que querem emagrecer e tudo mais, mas eu acho que não é o emagrecer que todo mundo precisa ou quer. É chegar no médico, pegar seu exame, levar para ele e falar, tá, veja. Daí ele falar assim, ó, tá tudo bem aqui, tá tudo bem aqui, a glicemia tá bom, o coisa tá bom, sabe? Então, as Exato. pessoas que vai fazer que se propõe a fazer isso, ela vai ter o bem-estar total, né? Tem toda Mesmo que a não mudança. emagreça, mesmo que, sabe? E eu que falava que tinha que engordar e elas tinham que emagrecer, né? Então eu até ficava quieta lá no grupo, a turma vai ficar me falando, olha isso daí, né? É, mas Mas na eu não verdade quero. é aquela história, né? Até o engordar, até o ganhar peso, precisa ser feito da maneira certa. Porque Então, não é sair comendo a torta direito o que a então gente acha que pode, porque eu preciso engordar. é Não. por isso. Você precisa ganhar peso saudável e isso inclui o quê? Massa magra, massa muscular, porque o ser humano aí sem massa magra não é possível saúde. Não casa uma coisa com a outra. Sem É massa magra e aí, saúde é não aí existe, que né? eu, é aí que eu percebi que
quando eu comecei, né? Tenho que engordar, comecei a comer a torto direito. Esse torto direito incluiu massa, incluiu tudo que não podia, entende? Exatamente. Então, com o tempo, né, e né, Eu acho com que a não é nem dica, ver o que não pode. Na verdade, é aquela história, tudo pode, mas será que tudo eu devo? Porque a partir do momento que você tem essa consciência, hoje, você sabe que você pode, sim, comer uma massa de vez em quando, mas você sabe que isso não precisa e não pode fazer parte do seu dia a dia a maior parte do tempo. aí E que foi o tá. que a gente viu, né? E foi o que a gente viu com a maioria das meninas, por exemplo, quando a Mary passou a lição de casa do final de semana. Quer dizer, comi um pouquinho disso, mas eu não comi aquilo, eu não tomei o refri, eu não fiz isso. Sim, Quer dizer, a consciência é outra. E quando você entende isso, aí o negócio flui. Porque você sabe que você não precisa se privar totalmente de algo que você goste, mas você entende que você precisa ali ser comedida. É permitido, sim. A Alcione que falou do bolo que estava presente em todas as festas, né? E que era difícil resistir. Que hoje ela já consegue resistir, ou, se não, pelo menos, se for o caso, come um pedacinho, mas não repete. Não precisa ter a dose dobrada. É um brigadeiro, aquilo já satisfaz, porque a cabeça mudou, né? é. E você não vê mais aquilo como um peso, como um fardo, muito pelo contrário. Agora você começa até a comemorar, porque você fala, gente, comi pouco, estou mais feliz da vida ainda, não é? É Então, isso aí essa mesmo. consciência é que tem que mudar. Essa parte de doce e tudo mais, nós estamos iguais. As Todo mundo, as ninguém bolachinhas pode, do café da tarde, ninguém que eu pode, lembro que né? você tinha sempre as bolachinhas, Aham. né? Que era uma coisa normal, corriqueira. Hoje eu sei que faz parte, mas muito de vez em quando. Até porque, como dizem, né? Dá licença que também sou filha de Deus. Mas, desde que você tenha consciência disso, que é o que a gente procura despertar na mentoria, essa consciência do que pode, do que deve, do que será que é necessário, do quanto eu consigo equilibrar isso, aí as coisas começam a fluir. Aí a saúde vem. E de quebra, vem com certeza um emagrecimento, porque você começa a acertar coisas, né? Que você já vai saindo totalmente daquele processo de inflamação que o corpo fica Sim, quando a gente vai comendo de tudo mais um pouco, é isso aí mesmo. Então, né? a minha meta é essa, né? Na hora que eu for, que der lá o tempo lá do médico lá, que eu vou fazer o exame lá, ele falar, ó, tá tudo certo, pode continuar fazendo o que você quer fazer, gosta de fazer, né? Perfeito. Porque não tem, sabe? A gente tem que visar a saúde mesmo, né? E o bem-estar e a cabeça e tudo mais vem junto, né? Vem o Ela vem de não tem brinde. como, né? É o que a gente fala, é corpo e mente, é uma coisa É uma integrada, coisa. não está mais separado. Tanto que tudo, a Bruna fala, tudo que você pensa que tem as emoções é que vai gerar o seu comportamento. Então, se você não entende o comando que você pode dar aqui em cima, o resto vai desandar mesmo, né? Não tem como. Então, sempre tá uma coisa casada com a outra. Isso sim. E esse é nosso objetivo justamente na mentoria, é mostrar que você tem sim que fazer boas escolhas, né? Que se você quer sim ter a saúde aí que todas nós merecemos depois de 40, 50, 60, seja lá o que for, mas que isso vai exigir cuidado de ad eterno, como dizem, né? Você aprendeu, você entendeu, e isso tem que virar Sim, um hábito, tem que estar na rotina. Ponto. Não bom, tem essa de mimimi, não quero, não gosto, não posso. Não. Quer ter saúde? Quer chegar bem? Não precisa nem fazer a maratona, mas que seja tudo aí você tem que estar cuidando de cada detalhe para que você tenha a curtição disso, né? Que você tenha o é, aproveitamento total disso, sim, né? E no caso, a gente já está meio que quase encerrando o tempo aqui, mas a questão, por exemplo, da sua maratona, dessa conquista que você teve, que eu lembro que no final, como você falou, você viu as estrelinhas de novo, entendeu?
Mas aquela satisfação, e a fotinho Nossa, até que eu foi coloquei sua, mordendo a intensa, medalha, foi aquela coisa, intensa, poxa, foi uma coisa assim, foi por impressionante. mim, né? Foi Porque por mim, foi para mim, foi uma coisa que você quis por você. foi impressionante, sabe? Na hora que você chega, que você fala, eu consegui fazer isso, né? Porque eu tenho uma selfie nos 40, que eu já estava com dor em tudo aqui, assim, eu falei, então, se eu não chegar no 42 ou 40, eu tenho Permafel, sabe? Sei Esse eu lá, garanto. na de 40 eu saí. E já mandei para o grupo, inclusive. Sabe? Falei para ninguém para que eu não passei dos 40. Mas é uma satisfação enorme. Isso foi para mim, e eu acho que quero que todas tenham um sonho na vida e completem ele. Saibam que tem que fazer muito para completar os sonhos, mas eles Mas são vale a pena. possíveis, sabe? Eles são Exato, possíveis, exato. eles são assim, você imagine uma coisa que se queira, vai atrás, sabe? E depois você sossegue um pouco, mas depois você vai pegando outras coisas para não parar nunca, sabe? Não pode, Porque eu percebi que se eu não não pode. fosse fazer o 21 agora, eu já estaria, sabe, largador, não estava nem aí, como muita gente faltando do treino, sabe? O técnico tem que ficar correndo atrás de todo mundo. Então, os que estão focados agora no 21, né, que ninguém mais vai fazer maratona, o que acontece? A gente tem que fazer alguma coisa, então faça alguma coisa sempre, para que Sempre. você tenha sempre esse bem-estar, né? Pois Essa é o que a gente juventude, fala. essa Sim, e é o que a gente fala. juventude. É muito mais assim do que você tem que ter o que fazer no sentido de fazer o certo, mas muito mais do que isso é você ter a constância. É isso que vai É, fazer com que você chegue lá. É a é, constância, é a persistência, é o passo a passo. Todo dia tem uma coisinha para ser feita, todo dia você precisa estar alimentando isso, todo dia é, você precisa estar incutindo isso na cabeça. A hora que incute na cabeça, o corpo responde, né? Então, precisa estar no meio que te impulsione para que as coisas andem sempre. Senão, sim. realmente, fica difícil. Eu queria, depois eu só vou falar rapidinho aqui para eles a respeito da mentoria, que você, bom, na verdade você já deu o seu recado final, né? Não se Mas esqueça da água. tome muita água, tal, que você colocasse aqui, na verdade, pontuasse o que mais a mentoria te ajudou. Onde foi? Qual foi o ponto que a mentoria mais te ajudou nessa sua jornada, né? Desde que você entrou, de tudo que você viu, enfim. Qual foi se falar, nossa, foi esse ponto aqui que realmente mais me ajudou? Porque tem sempre, a gente ali aborda muita coisa, mas tem sempre um detalhezinho que acabou fazendo a diferença, É, né? O que foi esse pontinho assim para você? tá. É, eu acho que, assim, essa parte de alimentação, do que pode, do que não pode, que foi falado, assim, lá, essa parte do que a gente come em pé, isso daí me pegou muito, sabe? Isso daí fez bastante diferença nos meus hábitos e na minha maneira, assim, de pegar uma coisa, até um iogurte ontem eu sentei para comer, sabe? Que coisa que eu comi em qualquer lugar, assim. Eu sentei Uhum. e pensando naquilo, né? Ó, Olha o que eu estou comendo, um iogurte, e estou, mandando, sabe? mandando toda a Sabe? mensagem, né? Preciso fazer isso. Então, essa parte de que vai sendo. Porque os treinos a gente já faz mesmo, Sim, né? É sim. uma coisa que, para mim, então, como eu já fazia, né? Não Essa foi parte nada da tão água, difícil, tal, né? essa parte da água também foi bastante importante, porque eu também me esqueci, às vezes, sabe, assim, um pouco da água, né? Então, essa história dos 2 litros
Eu fico, sabe, com meio litro aqui, será que esse é o terceiro ou é o quarto, sabe? Meio litro, né? Então, tudo isso daí está fazendo diferença. Então, na alimentação, nas dicas dos sabotadores, assim, na hora que você está num lugar, né? Que ela fala, tome cuidado numa festa, tome cuidado. Então, eu comecei realmente a tomar cuidado, sabe? Porque eu não tomava esse cuidado mesmo depois, né? Eu não tomava. Sim. Eu fui numa festa da tia Lourdes lá, sabe? Ah, meu Deus. Meu, né? Aí o que eu fiz, sabe? Eu peguei metade do lanchinho lá que eles fizeram, sabe? Que era lanche, aquele bolo cheio de coisas, As né? Que eu bolachinhas. tirei o bolo, eu disfarçadamente tirei toda a cobertura dele, sabe? Aquela coisa, Sim, né? E eu vou falar uma coisa para você, eu já nem aguento mais comer coisa tão doce. sim, O doce, exatamente. aquele cheio de doce de leite e mais o quê, já estava me, sabe? Então eu já nem Aham. consigo, Já muda sabe? o paladar, Então com certeza. isso daí fez, eu acho que essa parte da alimentação e os sabotadores lá foi muito bom para mim. Despertou. Ótimo. Que bom, É que bom. porque eu tomo, hoje eu estou tomando cuidado, eu já fui em 2 festas que eu não comi Aham. o brigadeiro, Na derrota, que beleza! E ficou sabe? bem com isso, né? Que tá aí sorrindo, ficou bem com isso. Eu imagino que não tenha Fiquei sido um mesmo, peso, como a fiquei gente mesmo, falou, né? sabe? Eu só comia o que eu achava que dava para comer, sabe? O bolo sem a cobertura, sabe? Um lanchinho. E não fiquei, porque se eu tivesse nos dias normais, eu comeria uns 3 lanches daquele, com mais o salgadinho. Sim. Não peguei nada frito. Aham. Lá tem muita fritura, né? Tem as coxinhas, Sim, coisas lá. Não peguei nada frito, fui ver lá o que tinha, tinha lá umas esfirra, falei, vai esfirrinha, sim, sabe? Então, sim. É, eu tô. é a questão de você começar a se perceber, na verdade, né? É você olhar para, de fato, o que vai fazer bem para você. Sim, Porque sim, aquela história, a gente merece, né? Eu acho que o melhor. Só que você só vai ter o melhor se você se der o melhor, se você é, souber olhar para aquilo que de fato pode ser o melhor para você, né? sim. E eu creio que isso despertou para você e para muita gente de lá que acabou relatando isso. Isso é muito bom. Olha, nós temos mais 3 minutinhos aqui, antes que apareça a contagem regressiva aqui, porque se cair, despenque, a gente não sabe de mais nada. Eu quero agradecer muito de tua presença, quero agradecer muito Obrigada. você ter aceitado, você estar com a gente, né? De você ser essa inspiração, na verdade, para todas nós, né? Que você continue firme sempre Se e Deus que quiser. você exale essa alegria, essa saúde e continue inspirando muita gente, todo mundo ao seu redor, porque é luz. Então, eu acho que não tem como a pessoa não olhar e não parar para pensar e falar: puxa vida, podia fazer isso por mim também. E olha, eu Né? vou Então, falar, não é difícil, tá? Você é só seriedade naquilo que eu vou. Porque fazer um exercício, todo mundo pode fazer, sabe? Ah, eu tenho problema no joelho. Tá, acerta lá seu joelho e começa a caminhar, começa a fazer as coisas, entenda? Uma perfeito. bike, né? Pega uma bike. Então, cada um pode realmente, não é difícil, gente, tá? Por isso que eu Parar com as falo, eu não estou desculpas, né? fazendo nada de diferente do que vocês podem fazer, tá? Perfeito, É, é tudo perfeito. coisa que não, eu não faço nada diferente mesmo, tá? É, eu faço exercício 2 vezes por Na verdade, semana, você só corrida faz. mais 2, e mais uma vez eu faço caminhada. Então, se eu juntar tudo, eu fico quase que a semana inteira fazendo alguma coisa, mas todo mundo pode fazer isso, né? É, é o famoso arroz com feijão bem feito, né? Faz aquilo que tem que fazer e pronto. Eu só Você faço sabe que uma aquilo que vez tem que fazer. eu vi um rapaz falando o seguinte, que, por exemplo, que às vezes as pessoas pensam a rotina de um atleta, de uma pessoa de alta performance, acham que ela faz muita coisa diferente. E
o cara falou que se você for estudar a rotina dessa pessoa, é a rotina mais chata que existe, porque ele faz sempre a mesma coisa, só que durante muito tempo. Então, é isso, é você fazer o que deve ser feito pelo tempo certo, pelo tempo necessário, que as coisas vão aparecendo, vão surgindo, né? Não é nada de diferente, não é nada de mirabolante, e é isso que a gente prega lá na mentoria. É o básico, é o simples, mas é o bem feito todo dia, Mais como deve uma ser. coisinha que eu vou acrescentar é ter gratidão sempre, gratidão, perdão e humildade sempre, tá? Porque gratidão pelo que você vai ser, pelo que você foi, pelo que você é e pelo que você vai ser, tá? Então, perdoe, porque você tem uma mente leve com isso, para você poder encher ela com boas coisas. E a humildade é o que todo mundo precisa, porque ser outras coisas não leva a nada. Então, gratidão, perdão e humildade no seu caminho e tudo de bom. Amém. Opa, que coisa linda! Muito bem. Muito obrigada, Dê, mais uma vez, então. Pessoal, só lembrando aqui que a gente vai abrir a terceira turma da mentoria agora em agosto. Semana que vem, dia 17, a gente já tem aí uma pré-inscrição e todas as informações, todos os acessos, bônus e mais algumas coisinhas especiais, a gente está falando tudo lá no grupo exclusivo. Então, se você quer saber, quer entender um pouco mais de como é que a mentoria pode te ajudar na questão de saúde, e que sim, você pode perder peso, mas mesmo que você seja magra, né, e não precise perder peso, mas você quer entender como é que você pode se cuidar mais, a mentoria sim é para você. Então, todas as informações a gente está passando nesse grupo exclusivo, que o link está na bio. Só clicar lá no link da bio, que você vai ser direcionado para o nosso grupo exclusivo, e durante essa semana a gente já está passando ali algumas informações. Então, obrigada para vocês que estiveram conosco aqui. A Maria Bosco aqui, amiga linda. Essa amiga é de longa data, né? Ela também é muito linda, eu adoro ela. Então, um beijo para vocês, uma boa noite. Gratidão por sua atenção, por sua participação e por essa inspiração. Um beijo enorme, então, para vocês. E quinta-feira tem mais live com mais convidadas aqui, hein? Fiquem atentas. Um beijo, então. Bom descanso. Tchau Até. a todos. Tchau, tchau. Tchau a todos e todas. Tchau. Tchau.